Olá, meus queridos, sextou e isso significa que nós passaremos alguns minutos juntos conversando sobre alguma atualidade, porque é o Giro da Jana, e eu vou provavelmente garantir o seu filminho do fim de semana no Janaflix. Mas, óbvio, produtora de conteúdo no YouTube vai fazer aquele negocinho que você já sabe. Então, bora lá, para eu não precisar ficar repetindo. Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho, deixa o comentário, deixa um like, compartilha com um amigo. Por quê? Porque eu preciso de biscoitos virtuais para continuar produzindo para os senhores, ok? Bom, então voltamos. Jovens, eu acho, deixa eu arrumar meu cabelinho, que o vídeo de hoje é, na verdade, uma utilidade pública, tá? É um assunto atual e que pode estar afetando alguns de vocês. Vamos ao acontecimento primeiro, né? Temos aqui BBB 23, é marcado por alerta. Peraí, deixa eu mexer aqui, porque quem sabe mexe ao vivo. Não tá legal? Tá cortando a minha cabeça. Então vamos descortar a minha cabeça. Olha que coisa maravilhosa. Nós tivemos, nesta semana, no último domingo, este acontecimento. No BBB 23, o Tadeu Schmidt, que é o apresentador, parou o ao vivo e deu um toque em dois dos participantes, a Bruna Grifão e o Gabriel, que estão aqui nesta imagem. Segundo o Tadeu Schmidt, né, haveria sinais de que se trata de uma relação abusiva, uma relação pelo menos tóxica, talvez ainda não abusiva, e eu acho muito louvável que o Tadeu Schmidt tenha parado esse ciclo ali quando é apenas uma relação esquisita, uma relação tóxica. Entre outras coisas, o Tadeu Schmidt falou que certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. O que são essas certas coisas que não poderiam ser ditas nem de brincadeira? Houve, na verdade, uma conversa entre a Bruna e o Gabriel em que a Bruna afirma ser o homem da relação. E a isso, o Gabriel respondeu, eu fiz aqui uma colinha, gente, para eu não colocar palavras na boca dele, para eu ter exatamente o que ele falou. Ela, ao dizer que, né, ela seria o homem da relação, né, mencionando que supostamente ela seria o indivíduo mais ativo daquela situação, ele respondeu assim: mas ainda assim você pode levar uma cotovelada na boca. Complicado, né, jovens? Eu achei um pouco complicado. Então, além dele ter dito esta frase, amigos da Bruna, colegas de confinamento, afirmam que existem alguns sinais de que se trataria de uma relação meio tóxica, né? Então já vou até colocar aqui, câmera da mãozinha, para facilitar. A gente vai fazer daqui a pouco uma listinha de sinais de que se trata de uma relação tóxica. A Bruna teria, na versão dos colegas de confinamento dela, afinal de contas eu não quero ser visitada pelo senhor processinho. Se eu for visitada pelo senhor processinho por causa deste ou de outros vídeos, vamos fazer um mutirão para todo mundo fazer um pix para mim e a gente pagar meu advogado? Por favor, deixa aqui embaixo se você ajudaria a pagar o meu advogado, porque, né, eu tô aqui sempre na linha tênue da visita do senhor processinho. Pois é, os colegas de confinamento da Bruna afirmam haver sinais de um relacionamento pelo menos tóxico. Por exemplo, o apagamento da Bruna no jogo, né? Ela, aos poucos, assumir um papel mais passivo, mais quietinho, quase como se ela estivesse sendo silenciada, abrindo mão dos seus interesses, né? O prêmio, por exemplo, em nome desse relacionamento. Outro suposto sinal de um relacionamento tóxico é o seu rompimento com alguns dos confinados e o seu afastamento da sua principal aliada na casa, que, se não me engano, é a Larissa. É muito comum que pessoas envolvidas em relacionamentos tóxicos sejam aos poucos afastadas ou se afastem, porque a gente internaliza a violência das pessoas que elas amam. E por último, obviamente, isso que eu vou colocar como uma suposta
Oi, senhor processinho, não me visite, eu escrevi suposta. Ameaça. Afinal de contas, ele falou que era só uma brincadeira. Né? Cotovelada na boca, super tranquilo, demonstração de carinho, tá? Então, suposta ameaça, não estou dizendo que é, de fato, uma ameaça. Diante desse acontecimento, né, o Tadeu Schmidt parou o ao vivo no último domingo e falou, né, que as coisas não estavam tão boas. Olha esse trecho que saiu na CNN Brasil, tá? Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu tô aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Muito interessante esse antes que seja tarde. É a ideia de que em um relacionamento abusivo a gente tem passos, degraus, né? Um relacionamento abusivo ele não começa com uma agressão física. Começa, por exemplo, com comentários depreciativos que diminuem a autoestima da vítima. Existe, por exemplo, a criação de uma dependência emocional. Eventualmente, né, a gente tem a tentativa do agressor de envenenar aquela vítima contra seus amigos e familiares, o que pode culminar no rompimento ou afastamento. E aí a agressão física é o último elemento. Então, acho louvável isso aqui que foi falado pelo Tadeu Schmidt, que é fazer um alerta antes que seja tarde. Interromper esse ciclo de agressões que começam com agressões morais e psicológicas, passam, por exemplo, por agressões patrimoniais, destruir o patrimônio de alguém e pode culminar com uma violência mais física. Beleza. Quem está envolvido em um relacionamento tóxico, por exemplo, talvez nem perceba, acha que é normal, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados. Ele relembrou os diálogos de Bruna e Gabriel, nos quais a atriz diz que era o homem da relação e o modelo afirmou: mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca. Gabriel, olha só, Tadeu ainda foi super legal. E uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Beleza. Depois que acabou ao vivo, o Gabriel puxou a Bruna num canto e conversou de um jeito meio esquisito. Depois do recado dado no ao vivo, o Gabriel chamou a Bruna para o corredor e tentou convencê-la a defendê-lo abertamente. A gente tem uma conexão tão boa de brincadeira. Você se sente numa relação tóxica? Eu acho que você tem que deixar isso bem claro. Eu não entendi. Ou seja, em vez de, se não é mesmo uma relação tóxica, ele se preocupar com como ela está se sentindo, se está acontecendo alguma coisa errada, ele se preocupou em pedir para ela defendê-lo. Jovens, eu vou contar uma fofoquinha aqui. Não posso contar uma fofoquinha. Nossa, jovens, eu ia contar uma fofoquinha, mas e o medo do dono da fofoquinha assistir ao vídeo? Eu não vou dar mais detalhes para não me comprometer, mas é basicamente, eu conheço um homem que manteve um relacionamento abusivo com sua parceira e diante o fato de ter sido escancarada essa relação abusiva, em vez de ele se preocupar com a parceira, os traumas causados, a família dela, ele fez o seguinte comentário: mas e agora? O que as pessoas vão pensar de mim? Não vou falar mais nada. Ó o Gabriel aí, não é, meus jovens? Beleza. Mas como eu falei, o nosso giro de hoje é utilidade pública e por isso eu coloquei aqui alguns sinais preocupantes de que talvez você esteja em um relacionamento abusivo. São aqueles parceiros controladores que controlam o que você veste, aonde você vai, com quem você sai e ciumentos. Ameaças, mesmo que em tom de brincadeira. Críticas disfarçadas de elogios, as humilhações, os constrangimentos, os comentários depreciativos que vão abaixando a autoestima da vítima e fazendo com que ela fique cada vez mais dependente daquele indivíduo. E aí podem vir violências verbais, os xingamentos, a violência psicológica, as humilhações constantes, sexual, patrimonial, por exemplo, os homens que ficam com o dinheiro de suas esposas ou destroem objetos de suas esposas,
ou, entre outras coisas, ameaçam abandoná-las na miséria quando a mulher tem uma dependência financeira do parceiro. Lembrando, gente, sociedade capitalista, dinheiro tá em tudo, né? Eu vi outro dia um tweet de uma pessoa falando assim, mas por que 50 anos atrás os divórcios eram menos comuns e agora qualquer coisa as pessoas se separam? Porque antigamente as mulheres não tinham autonomia e independência socioeconômica. Porque antigamente as mulheres precisavam de autorização dos seus maridos para terem passaporte. Porque antigamente as mulheres não tinham direito de ter conta no banco. Porque antigamente as mulheres não trabalhavam fora, então dependiam dos seus maridos abusivos. Bom, depois que eu militei todinha, eu vou voltar. A gente tem, né, essa vítima desenvolvendo ansiedade, insegurança, medo. É muito comum entre mulheres envolvidas em relacionamentos abusivos que desenvolvam transtornos alimentares, autoflagelação, entre outros. Mas, Jana, por que você está falando tanto de mulheres? Porque numa sociedade patriarcal, né? Deixa eu até pegar aqui. Numa sociedade patriarcal. Ai, será que eu não tô com ele aqui? Meus livros militudos? Peraí que eu vou colocar na câmera certa. Aê! Na sociedade patriarcal, e eu tô procurando meu livrinho da Safiotti, que eu não encontrei. Ah, tá aqui. Gente, vocês vão ter que segurar a onda. Eu vou ali pegar um livro para mostrar para vocês, tá? Segura aí. Passando o microfone. Ai. Esse é o Gênero, Patriarcado e Violência, da Eliette Safiotti, que é um clássico. Numa sociedade patriarcal, a violência contra a mulher, nas suas diversas formas, ela é, obviamente, banalizada. Ok? Beleza. Falando sobre banalização da violência, é mais comum que homens pratiquem violência contra mulheres. Na minha opinião, esse é um dos melhores livros para entender isso, com dados no Brasil. Eu queria colocar aqui a Lei Maria da Penha. Conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual e olha só as violências mais veladas, psicológica, dano moral ou patrimonial. Então, a mera ameaça de um homem em relação a uma mulher vai configurar a violência e pode representar, né, uma forma de trauma para aquela mulher. Beleza. Uma das coisas que eu queria indicar para vocês são 2 filmes que foram produzidos pelo cinema norte-americano, e que falam sobre relacionamentos abusivos, tá? Eu acho que eu indicaria para vocês aqui o filme O Homem Invisível e a série Você, tá? Então são 2 produtos bem interessantes, O Homem Invisível e o Você, que falam sobre relacionamentos abusivos das mais diversas manifestações. Eu indicaria o Gênero, Patriarcado e Violência, da Eliette Safiotti. E, se vocês quiserem, mas aí eu preciso que vocês me falem aqui embaixo nos comentários. Eu tenho, nas minhas apostilas, 2 temas de redação que falam sobre isso. O combate à violência psicológica contra as mulheres no Brasil, e aí eu posso mandar a proposta com ideias de repertório sociocultural já contextualizados, ideia de notícia, literatura, entre outros. Eu tenho um outro tema de redação, a urgência do combate ao feminicídio no Brasil, e feminicídio é o ponto máximo dessa espiral. Temos indicações e o que eu acho mais interessante, temos repertórios socioculturais, propostas de intervenção, teses. Esses 2 temas de redação fazem parte, eu vou colocar aqui a minha capinha, do material do nosso curso de redação online, cuja matrícula está aberta e cujo link eu vou deixar tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Você quer um curso de redação que não apenas
te dá a proposta, mas te explica como entender a proposta, te dá os argumentos, a tese e o repertório, vem comigo. É só entrar lá no janarabelo.com.br que você tem acesso a tudo isso. Deixa aqui embaixo o seu comentário se você quer ter acesso às propostas de redação que falam sobre os relacionamentos abusivos e deixa também aquele comentário falando o que você quer ver no próximo Giro da Jana. É sempre um prazer estar com vocês. A gente se vê na próxima semana. Tchauzinho!